O tema proposto hoje aqui, pelo nosso obreiro João Batista, é sobre a presença de Deus na família. Foi essa a proposta. E eu admiro muito aqui, eu não sou bajulador, mas eu sou observador. Eu admiro muito o jeito que o pastor ministra. Eu tenho essa mesma estratégia, eu gosto de escrever tudo, pastor. Até o pastor Jason, nós estivemos conversando sobre isso. Eu gosto de escrever tudo, eu gosto de escrever rascunho. Nos cultos eu gosto de anotar as mensagens. E assim, juntamente com o Espírito Santo, o Senhor me trouxe essa ideia para trazer para você hoje, sobre uma história de Marta e Maria. Essa história que nós vamos estar ministrando aqui, eu acredito que se der tempo, a gente vai falar ainda em 3 livros diferentes sobre os mesmos personagens, onde está sendo construído, aqui a princípio, uma das maiores relacionamentos de família, um dos maiores ensinos de relacionamento da presença de Deus na casa. Quando a pessoa aceita receber o Senhor na casa dela. A introdução fala que Jesus, indo em caminho, entrou na casa de uma certa mulher chamada Marta e recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e distraída por muito serviço. E ela aproximou-se de Jesus e disse: não convenha que ela te sirva também. Até então, Marta ali, a ideia de Marta é que ela estava recebendo uma celebridade na sua casa. A ideia então era que Marta estava recebendo uma pessoa, talvez de nome na rua, de nome, de peso de nome, uma pessoa famosa. Mas a princípio, quando as pessoas falam sobre Marta, elas falam que Marta estava distraída sobre as coisas de sua casa. Mas na verdade Marta, ela estava fazendo de tudo para receber Jesus em sua casa. Agora eu quero trazer algo aqui para você nessa noite. Quantas vezes em nossa vida nós pensamos que Jesus é uma simples visita, pastor? Quantas vezes que a presença de Deus na nossa vida é uma simples visita? É uma simples visita. Até então Marta estava fazendo tudo bonitinho, tudo certinho. Ela estava recebendo bem ou sendo uma ótima anfitriã. Às vezes nós fazemos desse jeito. Chegamos no culto, recebemos Jesus, como nosso irmão nos visita aqui. Eu ouvi até uma palavra visita aqui essa noite, Senhor. Mas na verdade, a ideia de Jesus era ali iniciar uma das maiores relações de amizade que nós vamos decorrer durante esses minutos. E talvez nós vivemos isso no nosso dia a dia. Nós não entendemos que Jesus não é só Jesus que nós glorificamos aqui na igreja. Nós não é só o Jesus que o grupo Ministério de Louvor, ou os irmãos que cantaram numa melodia maravilhosa, nós recebemos ele somente como uma visita aqui na igreja. Esquecemos de receber lá na nossa casa, não como visitante, mas como parte da família. E dentro dessa palavra nós vamos decorrer, entender que Marta entendeu à primeira vista que era somente Jesus. Ela não sabia que era Jesus como mestre, nós vamos mostrar na palavra ainda. Era um homem famoso, e como uma boa anfitriã, ela servia Jesus, colocou água para Jesus, vamos dizer assim, lavar as mãos para comer, lavar os seus pés, fazia um guisado, fazia um pão para Jesus. Mas a ideia de Jesus não era só fazer uma visita para Marta. A ideia de Jesus ali era fazer parte da família, construir relacionamento. Jesus, quando ele bate na sua porta, aleluia, ele não vem só para fazer uma visita. Nós entendemos às vezes errado isso, mas Jesus veio para fazer parte da família, formar relacionamento. A presença de Deus na minha casa precisa ter relacionamento com Deus. Agora você vai entender a mensagem. Ela estava servindo a Jesus. Ela não estava errado. Se você ver, ela estava sendo uma boa anfitriã. E às vezes obreiro, às vezes igreja, nós estamos servindo ao Senhor. Às vezes você está fazendo algo na casa de Deus. Você está recebendo ele como visitante talvez. Mas você esqueceu de levar ele para a sua casa. Você esqueceu de levar ele para o seu trabalho. Você esqueceu de levar ele, aleluia, para o seio mais íntimo da sua família. A presença de Deus na minha casa, aleluia.
Essa semana eu passei por isso. Eu fui num culto, vi o irmão pregando. Pastor, que mensagem maravilhosa. Eu fui fazer uma visita para ele. Quando eu cheguei, eu fiquei 2 minutos. Porque estava Gustavo Lima, estava Zezé de Camargo, mas não estava o Espírito Santo. O som estava lá no alto, o trem comendo solto. Eu falei, cadê a presença de Deus aqui? Aleluia. E ele servia bem no ministério. Jesus precisa ser a prioridade da nossa casa. Aleluia. Nós vemos para o culto, às vezes nos enchemos, glorificamos, ensaiamos, mas esquecemos de levar Jesus para a nossa casa. Ele não é só uma visita, aleluia. Mas vamos decorrer o texto. No versículo 40, ela aproximou-se, Senhor, não convenha que ela me deixe servir só. Então Marta estava servindo a Deus. Ela estava servindo a Jesus. Mas estava servindo a Jesus como? Somente o visitante. Eu já me parei para pensar isso. Porque às vezes milagres não acontecem na nossa vida. Eu já me parei para pensar nisso, porque às vezes eu não tenho testemunhos, como eu já escutei aqui nessa igreja. Eu já me parei para me pensar nisso. Glorificado é o nome do Senhor. Mas quando eu entendi que não era só servir, quando eu entendi, aleluia, que não era só no culto, era lá em casa também. Quando eu entendi que não era só, aleluia, nos 2 horas de culto ou na escola dominical, não somente com o meu sacrifício dentro do culto. Quando eu entendi que Jesus não era uma visita, mas Ele queria fazer parte, Ele queria fazer parte da minha vida, Ele queria fazer parte do meu cotidiano. As coisas começaram a mudar quando nós entendemos que Jesus, Ele não é uma visita, que nós não estamos aqui nessa igreja só como visitante, mas nós fazemos parte da família, aleluia. A presença dele na sua casa, na família vai ser real, aleluia. Jesus queria fazer parte da família de Marta e Maria. No capítulo, nós estamos na introdução do Evangelho de João, o capítulo, continua a história ainda de Marta e Maria. Eu preciso decorrer esse texto para os irmãos ver que Jesus ali, primeiramente, Jesus chegou como visitante na casa. Chegou, receberam Jesus. Maria foi aos pés de Jesus. Nós já vamos voltar lá no texto. No capítulo 11, nós vamos já ver que o relacionamento começa a crescer. No capítulo 11, no versículo 1, estava enfermo, pois um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e Maria. Sua irmã era aquela que tinha enxugado seus cabelos com unguento, seus pés e seus cabelos com unguento, cujo irmão Lázaro era enfermo. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, a sua irmã, dizendo, eis aqui que está enfermo aquele quem tu amas. A primeiro texto nós lemos que Jesus primeiro recebe Marta e Maria em casa. Jesus entra na nossa casa, na minha casa, nós aceitamos a Cristo e Ele entra querendo um ciclo de amizade. No capítulo 11, versículo 3, nós vamos ver que essa amizade de Marta e Maria foi crescendo, aleluia, ao longo do tempo. No versículo 3 falaram, e mandaram, pois, suas irmãs, dizendo, eis que está enfermo aquele quem tu amas. Agora Marta e Maria manda um mensageiro, falar para Jesus, fala para aquele quem Ele ama, está enfermo. Irmão, que ousadia é essa? O homem falar para o Senhor, olha, aquele quem tu amas está te chamando. Isso é porque eles receberam Jesus em sua casa. Quem tem intimidade, aleluia, com Deus, quem tem relacionamento com Deus, ama e sabe que Ele ama, aleluia. Quem tem relacionamento com Deus, sabe que quando Ele clamar, as portas do céu vão abrir. Quem tem relacionamento com Deus na sua casa, não só como visita, mas como membro da família, e se sente amado por Ele, sabe que pode, aleluia, a Bíblia fala que enviará os seus anjos, dará ordem a teu respeito para aquele, aleluia, em todos os teus caminhos. Quem tem relacionamento com Deus, quando põe a boca no pó, Deus responde. Quem tem relacionamento com Deus diário na sua casa, quando a presença de Deus é real na sua família, aleluia, a resposta vem, aleluia. Quem tem essa ousadia para saber que Deus é amado na sua casa? Quem tem ousadia para saber que os seus filhos são amados por Deus, aleluia? O relacionamento foi. Olha a ousadia de Marta e Maria. Vai lá e fala quem Ele ama. Você já foi amado por Deus? Você se sente amado por Deus? Cadê quem se sente amado por Deus? Aleluia. Aleluia. Primeiro, mandaram-lhe, pois, chamar.
Se a tua palavra estiver em mim e eu estiver em vós, tudo aquilo que pedirem, só quem tem relacionamento com Deus tem autoridade. Só quem tem relacionamento com Deus tem autoridade de pedir, de clamar. Só quem tem relacionamento com Deus tem autoridade. E quem tem autoridade e relacionamento com Deus pode ter certeza que o Pai vai responder essa noite. Aleluias! Não é campanha não, irmão. Não é campanha que a pessoa fica 7 cultos de campanha, 7 quinta-feira de campanha, cria um relacionamento superficial. Não, não é sobre isso, Adriano. É um relacionamento que quando põe a boca no pó, Deus ouve do céu. É um relacionamento quando você levanta a mão, Deus responde com glória. É um relacionamento quando você pede, Senhor, aleluia, eu peço socorro. Ele responde com fogo, Ele responde com vitória. Só quem tem relacionamento sabe o que eu estou falando. Aleluia. Relacionamento com Deus. Aquele que toma, mas que liberdade é essa, hein? Que liberdade é essa? Que dispensação é essa? Aleluia. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Eu vou clamar e Deus vai escutar. Aleluia, Jesus. Pastor, mas Deus escuta todo mundo. Eu estou falando de relacionamento aqui. Eu estou falando da presença de Deus na sua casa. Deus presente na sua casa. Eu estou falando de Deus presente no... Aleluia, socorro bem presente ainda. Aleluia. Aleluia. Por isso que tem muitas famílias sendo destruídas. Tem tudo, mas não tem relacionamento com Deus. Relacionamento fica no culto. E lá em casa, meu Senhor. Oh, Jesus, entra na minha casa. Toma conta. Aleluia, aleluias. Que tu amas. Vamos rapidamente aqui o versículo. E Jesus ouvindo isso, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e Maria. O texto, o evangelista João faz questão de falar. Ora, Jesus amava Marta e Maria e a Lázaro. Quando você recebe Jesus na sua casa. Pastor, eu aceitei Jesus. Não, estou falando de algo mais profundo que isso. Eu estou falando de um relacionamento mais íntimo, mais intenso. Aleluia, aleluia, Jesus. É aquele relacionamento, obreiro, glória a Deus. Quando o teu aniversário, Jesus fica fora, não. Mas quando o teu aniversário, Ele é o primeiro a ser glorificado. É o relacionamento, quando troca de carro, igual eu vi aqui, entrega a chave para o pastor para apresentar. Relacionamento, Deus faz parte. Aleluia, aleluias. Tem muita gente perdendo lugar. Essa palavra é dura e doce ao mesmo tempo. Palavra pastoral. Relacionamento. Intimidade. Mas não é só você e Deus, não é só família e Deus. Aleluia. Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. O versículo... E decorrendo o discurso ali com os seus discípulos, Jesus respondeu: não há 12 horas em dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque a luz é este mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. O versículo 11. Assim falou depois, disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Primeiro você recebe em casa Jesus. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Deus quer fazer parte da sua casa. Ei, irmão, Deus quer fazer parte do seu dia a dia. Ei, jovem estudante, Deus quer fazer parte dos seus estudos. Deus quer ir para você para a faculdade. Deus quer ir para você no ônibus. Deus quer ir com você na sua empresa. Deus quer fazer parte das suas conquistas. Deus quer fazer parte, aleluia, dos seus projetos. Não deixa ele fora. Aleluia, é a presença de Deus na minha família. Aleluias. No relacionamento, em tudo. Nos projetos. Eu furei um poço aqui, eu acho que eu contei isso para o presbítero Adriano. E eu não furei o poço. Gastei R$3.000. Não deu água, pastor. Eu chorei. Eu chorei 2 vezes por causa do dinheiro e porque o Espírito Santo falou: por que você não me falou para mim falar onde que tinha a água? O Espírito Santo falou: de jeito, pastor. Porque o homem falou assim: qual é o risco de não dar água? Eu chorei amargamente porque eu sei que eu podia ter pedido a revelação de Deus.
Na mesma noite, eu falei, semana você pode furar de novo, porque eu vou falar para o meu amigo mostrar onde tem água. E o Espírito Santo me revelou na madrugada. Um dedo apontava e falava, tem água aqui. E ali eu falei para o rapaz, pode furar aqui. Quem que mandou? Eu falei, meu amigo revelou, louvado seja o nome de Jesus. No dia que ele furou, pastor, explodiu água para cima. Eu ajoelhei meus pés. Aí o rapaz do poço, quem é esse seu amigo? Meu amigo, é Jesus. Ele quer fazer parte dos nossos projetos. Falimos em projetos, falimos em relacionamento, falimos em investimento. Oh meu Deus, porque Ele não é presente. Mas nessa noite, deixa Ele tomar conta da direção do seu lar. Deixa Ele tomar conta da direção da sua vida. Aleluia, aleluia, você vai ter sucesso. Não exclua Ele, você vai ter sucesso. Não exclua Deus, você vai ter sucesso. Aleluia, aleluia, foi louvado aqui, é infalível o seu nome. Vamos adiantar, é muito rápido o tempo aqui. Vamos pular para o versículo 25. E aquela empate entre Marta e Jesus ali conversando. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto viverá, e é todo aquele que vive em mim e crê nunca morrerá. Crês tu isto? Aí Marta reconhece. Sim, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus que havia sobre o mundo. Agora não é Jesus mais na casa dela, como uma visita. Agora é Jesus como Cristo na família dela. Ei, entenda, é Jesus como Cristo. Esse dia o pastor ministrou aqui, que muitas pessoas no estudo tem Jesus só como um membro qualquer. Mas Jesus é Cristo, é Rei e é Senhor. Ele é Rei e é Senhor na sua casa. Ele tem que governar na sua casa. Aleluia, venha em nós o teu reino, assim na terra como no céu. O reino dele lá na minha casa. O reino de Deus tem que governar minha família. O reino de Deus tem que sobrepor a minha família. Quem crê adora Jesus nessa noite. Aleluia, aleluias. Larassuri candarábias, choramandarabacaias. Agora Marta reconheceu, versículo 33, para a gente concluir bem bacana. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus, e com ela vinha, ouve-se muito, moveu-se o espírito de Jesus e perturbou-se. E disse, onde o puseste? E disseram, vem ver. Versículo 35, que é o menor versículo da Bíblia. Se eu estiver errado, pastor, pode puxar minha orelha. Jesus chorou. Ei, escuta aqui por gentileza. Pastores, obreiros, irmãos, Jesus chorou quando viu aquela situação. Quando Jesus está na casa, quando você permite Jesus entrar na sua família, quando você reconhece Ele como Cristo e Senhor, aquele que há de vir, como foi cantado e adorado nessa noite, aleluia, Ele se comoveu. Ele não chorou pelo que viria, não. Ele chorou pelaquela situação, porque Ele era Deus, aleluia, mas tinha sentimento, e Ele chorou, Ele se compadeceu, Ele se importa, Ele se compadece das nossas causas. Quando nós deixamos Ele entrar e fazer parte da família, quando alguém adoece na sua casa, o Espírito Santo entra e pode trazer cura. Quando está faltando alguma coisa, Ele envia os anjos e manda a providência, porque Ele é o Jeová Jireh. Aleluia, deixa Ele fazer parte dessa vida, deixa Ele fazer parte da sua família, aleluia. Sabe aquela vez que a gente pensa que ninguém se importa com a gente? Você vai contar um caso para o caboclo que ele não está nem aí? Já passei por isso. Você vai contar uma coisa para alguém, quer dividir, e parece que não comove a pessoa, mas está tudo certo. Vamos orar. Nem ora às vezes a pessoa. Mas sabe aquela hora que você está angustiado? Sabe aquela hora que você pensa que está tudo perdido, que você não vai conseguir? Aleluia. Tem alguém chorando, com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele momento que não tem mais lágrimas? Sabe aquele momento que você ora e não tem palavras na boca? Porque eu passo por isso. Aleluia. Ali está o Espírito Santo gemendo e chorando, se importando. Aleluia. Aleluia. Ele se importa. Ele faz parte da família, Ele se importa, aleluias. Meu carro começou a empipinar. Fez, Jesus, o senhor anda nesse carro. Esse carro não é meu sozinho não. Eu sei que você ora assim. Esse problema não é meu não. O senhor anda nesse carro comigo. Aí vem a resposta de Deus, pastores. Aí vem a resposta de Deus, aleluia, aleluia, aleluias. Sabe quando o meu aluguel está para vencer? Eu falo, Jesus, o senhor mora na casa. Essa é a minha oração, pastor. O senhor mora na casa. Essa casa, esse aluguel é seu também. Ei, você entendeu o mistério aí? Você toma posse. Quem levanta sua mão e toma posse da palavra. Aleluia, Jesus. E Jesus chorou.
Eu quero rapidamente avançar aqui. Jesus sai da cidade, Lázaro ressuscitou. Senão os irmãos falam, o pastor pregou e não ressuscitou Lázaro. Lázaro ressuscitou. Jesus foge para Efraim, junto ao deserto. Já perto a Páscoa, Jesus vem, volta para a casa de... Já estou encerrando em poucos minutinhos, 5 minutos. Jesus volta para a casa de onde? Betânia, a casa de Marta e Maria de novo. Ajuda eu a pregar. Jesus voltou para lá. Tinha algo bom para Jesus estar lá, não tinha? Ei, tinha algo bom, não tinha? Era refúgio de Jesus ali. Jesus sentia vontade ali. Não é gostoso ser num ambiente e você sentir a vontade, se sentir bem recebido? Jesus é desse jeito. Aí Jesus vai e foi 6 dias antes da Páscoa para Betânia, onde estava Lázaro, aquele que lhe ressuscitara entre os mortos. E fez ali uma ceia e Marta continuava servindo. Tem que servir, pastor, tem que servir no reino. Tem que servir. Aleluia. Mas servir alguém, aleluia, que nós sabemos que é o Cristo, aleluia. Servir sem sacrifício, porque Marta vivia fadigada. Temos que pular essa parte da mensagem. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos e encheu o cheiro de unguento toda a casa. Primeiro, Jesus entra, ele bate na oportunidade, é hoje, irmão. Ele vai e bate na porta da sua casa. Ele entra e pede para fazer morada na sua casa. Você até adora aqui, faz morada, Senhor. Você até canta bonito aqui. Você até ora para ir trabalhar, mas você deixa ele em casa. Bom, Jesus é recebido como um simples visitante. Aí você descobre que ele não é mais um visitante. Ele é o que opera milagre. Ele é o que se importa. Ele é o que faz. Ele é o que acontece. Racandarábia sou. Ele, aleluia, está presente na sua casa. Aleluias. Agora, o terceiro passo é a entrega. Ela pega um vaso de nardo puro. Salomão em Eclesiastes, no Livros capítulo 1, versículo 19, fala que o nardo é despejado no palácio sobre o rei. Nardo era um unguento precioso, e Judas ainda fala de 300 dinheiro ou 300 denário, que era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador. Era serviço de 1 ano. Então, primeiro, Jesus entra na minha casa. Segundo, Jesus fala que me ama, mostra que é meu amigo, levanta morto, cura, batiza com o Espírito Santo, abre porta de emprego, dá carro novo, muda a sua casa, dá lote para você comprar, seus filhos estão com saúde, agora é a hora da entrega. Aí Maria, aleluia, para agradecer tudo o que ela já fez, ela pega aquele unguento de nardo e derrama sobre os pés de Jesus, enxuga seus cabelos. Mais uma vez, Maria vai para os pés de Jesus, Marta vai trabalhar e Maria vai para os pés de Jesus. Enquanto você não for para os pés de Jesus e derramar o que você tem de melhor, enquanto você não se encurvar perante Jesus e derramar o que você tem de melhor, você não vai entender. Mas nessa noite é noite de entrega e de reconhecimento daquilo que você tem de melhor. Derrama nos pés do Senhor. Daquilo que é sacrifício, derrama nos pés do Senhor. Aleluia, glorificado é o nome de Jesus. Apóstolo Paulo, ele diz na carta de Coríntios 2, capítulo 15, versículo 15, se não me falha a memória, aleluia, que nós somos o bom perfume, aleluia, de Jesus. Cadê o bom perfume de Jesus? Quando se fala em nardo, se fala em sacrifício. Quando se fala em perfume, se fala da minha vida perante Deus sacrificada todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Como eu posso agradar aquele que está na minha casa fazendo milagre? Como eu posso agradar aquele que está na minha casa operando, aleluia, milagres diários, livramentos que eu não vejo? É como, meu irmão, derrama o que você tem de melhor na presença de Deus. Derrama o que você tem de melhor na presença de Deus, aleluias. E era sem mistura. Escuta, isso aqui é profundo, hein? Era sem mistura o sacrifício. Ele era tão caro e raro que você poderia misturar outras especiarias com ele para adulterar. Não, ela pegou o melhor, pastor, e derramou. Deus quer o melhor de você nessa noite. Deus quer o melhor espaço na sua vida. Deus quer o melhor data da sua vida. Deus não quer, aleluia, Deus não aceita negociação. Deus não aceita segundo lugar. Deus não aceita mistura. Deus não aceita adulteração. Ele quer o melhor nessa noite. Deixa Ele tomar o lugar que é dele por direito. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, Jesus.
Se coloque de pé comigo em nome do Senhor Jesus. A entrega é a prova do reconhecimento de Deus estar na sua casa. Eu estou falando isso de coração para você. Guarda isso.